como que vocês estão fazendo as monitorias? Tipo assim, vocês mandam pergunta, a gente resolve os exercícios, como que vocês preferem? Tipo, o que vocês sentem mais à vontade? Bom, então bora dar uma olhadinha nos exercícios, então, da primeira aula. Tá todo mundo com eles aí? Se vocês quiserem, tem lá no grupo. Acho que tem. Se não tiver, eu mando lá, para vocês conseguirem abrir para a gente ir acompanhando junto. Tá lá no grupo? Então, Fabi, eu vou corrigir os exercícios, né? Caso alguém tenha alguma dúvida específica, queira, tipo, umas questões mais aprofundadas ou aprofundar mais, a gente pode continuar aqui mais tempo, ou, não tem aula, né? Enfim, não sei, ou então vocês podem me chamar também, quiser montar um grupo da biologia, porque, tipo, tô meio por fora dos rolês, como é que tá? Se quiser montar um grupo da biologia também, pra gente, tipo, poder aprofundar mais também, vocês que mandam, essa é a questão. Bom, então, vamos começar dando uma olhadinha nos exercícios. Eu acho que eu vou mandar lá no grupo, então, às vezes não é todo mundo que tá com ele aí. E para quem viu lá, na questão 3, depois a gente discute o gabarito que foi errado. Gente, vocês quiseram ligar o microfone de vocês, falar, perguntar, tipo, vocês fiquem à vontade, tá? Acabei de mandar lá no grupo. Deixa eu ver se chegou. Chegou. Bom, então vamos lá. Vou começar do exercício 1, então. Deu pra vocês estudarem a aula, deu pra vocês assistirem a live e lá, o vídeo lá. Foi de boa? Perfeito. Bora lá, people. Exercício 1. Então, as vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos, tá? Cofator enzimático, o que vai ser? A gente vai ter aulas mais para frente sobre isso, mais específicas, mas só para explicar para vocês. Tem as enzimas, né? Cofatores são moléculas que vão se ligar às enzimas e vão dar a especificidade dela, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente conversar sobre a bioquímica da célula, a gente tem uma molécula chamada acetil-CoA. Esse CoA é o cofator A, tá? E sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitaminas do complexo B é, bom, então vamos lá. Questão A, escorbuto. Então, como a gente viu, o escorbuto vai ser de fraqueza, sangramento das gengivas, então, são os principais sintomas dele. Esse daí, ele é causado pela carência de vitamina C. Então, a gente vai ter um aumento das inflamações no geral, como no corpo, perdão, e uma diminuição das cicatrizes, tá? Então, o escorbuto é deficiência de vitamina C, perfeito? Raquitismo. O raquitismo, geralmente, ele acontece principalmente na infância e na adolescência, que é onde está tendo o crescimento. O raquitismo, ele é uma doença em decorrência da falta de vitamina D de dado. Por quê? A vitamina D, ela atua na remineralização óssea. O que é isso? Tá? Se alguém quiser aprofundar, depois eu mostro com mais detalhes. Mas a vitamina D, ela vai ser importante para colocar o cálcio e também o fosfato dentro dos ossos. Na falta dela, a gente vai ter os ossos mais moles, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar fotos, você vê que o osso fica envergado, que é aquelas, fica uma perninha meio aberta, tá? Às vezes eles falam perna de sela de cavalo. Sabe quando você monta no cavalo? Tipo, aí fica as pernas meio... É isso aí que vocês entenderam. Então, tipo assim, por conta dessa falta da vitamina D, não mineraliza o osso, ele fica mais mole, fica envergado. Então, o raquitismo é da vitamina D. Xeroftalmia. Eles também chamam isso de doença do olho seco. O que é isso? A gente não produz lágrima, tem uma dificuldade de enxergar muito grande. A xeroftalmia é causada pela falta ou ausência, deficiência de vitamina A.
A vitamina A, ela está ligada com os pigmentos visuais e em alguns fatores relacionados ao olho, como a produção de lágrima, por exemplo. Então, a carência de vitamina A, a gente vai ter a xeroftalmia, tá? Esterilidade vai ser o quê? A gente tem uma vitamina muito importante, que é a vitamina E a falta dela causa a degeneração testicular, ou seja, os testículos masculinos eles vão se degenerar, tá? Isso falando do homem. Agora, falando no feminino, a vitamina E, ela tem uma eficácia muito grande nas células reprodutivas, reprodutoras. Então, as células do ovário, as células do testículo no homem também. Mas, simplesmente na mulher, a vitamina E, ela atua garantindo que essas células sejam fortalecidas e que elas estejam prontas para reprodução, tá? Então, a vitamina E, a carência dela vai causar esterilidade. Então, com isso a gente fecha na alternativa E, a beriberi. Gente, vocês podem ligar o áudio, mandar no chat aí que eu estou acompanhando aqui. Qualquer hora vocês podem me parar, tá? Fica à vontade. Bom, número 2. A indústria do entretenimento tem mostrado, então tem o textinho aqui, que para a gente ganhar tempo, vou pular ele aqui. Vamos lá para o final. Vamos para as perguntas, né? Uma das diferenças entre robôs e seres humanos é que nos homens existem 4 grupos de moléculas orgânicas. Quais são esses grupos? Então, foram os grupos que eu conversei com vocês na aula. A gente tem 4 grupos principais de moléculas orgânicas, que são proteínas, lipídios, carboidratos e os ácidos nucleicos. Perfeito? Explique o que essas moléculas têm em comum. Em comum, o que eu falei para vocês? As moléculas orgânicas, elas são definidas como aquelas moléculas que possuem carbono na sua composição, tá? Elas possuem também hidrogênio, oxigênio e muitas outras moléculas, como enxofre, ferro, etc. Mas, o que define a característica delas mesmo como orgânicas é carbono, perfeito? O sistema robótico armazena energias em baterias. Indique 2 órgãos ou tecidos de armazenamento de energia nos seres humanos. Nos seres humanos, a gente vai armazenar energia em 2 maneiras principais. A gente vai armazenar no fígado e nos músculos, em forma de glicogênio, tá? Então, aquela glicose que a gente armazena vai se acumular, formando glicogênio. E aí, esse glicogênio é armazenado no fígado e nos músculos. Por quê? No fígado, beleza, que vai ser para o corpo inteiro, mas por que nos músculos? Quando a gente vai fazer uma atividade, por exemplo, maratona, que, dá aquele tiro lá e pá, tem que sair correndo do nada. Então, quando você tem que dar esses impulsos, não dá tempo de o fígado quebrar o glicogênio e lançar para a corrente sanguínea para ir chegar no... Não. Então, tipo, já tem no músculo, entendeu? Porque na hora que precisar, já era, tá lá. E a gente tem os lipídios, que vão ser armazenados principalmente no tecido adiposo. Perfeito? Bom. E sobre os carboidratos? Oi? Os carboidratos? Então, os carboidratos no organismo, tipo assim, eles não são armazenados como carboidrato, tipo, simples, como glicose, como sacarose, não. Eles sempre vão ser armazenados como glicogênio, tá? Então, o glicogênio, ele é um carboidrato gigantesco, né? E aí, a gente vai ter várias glicoses num processo que a gente chama de glicogênese, que é a formação de glicogênio. Então, várias glicoses são armazenadas juntas, tá? E aí, esse composto é chamado de glicogênio e ele é armazenado no fígado, entendeu? Essa é a forma de armazenamento de carboidratos. Entendi. Aí, sobre a questão A, tipo, você falou no vídeo que tem algumas vitaminas que o corpo produz, porém não é o suficiente, aí precisa da dieta. As vitaminas que o corpo produz, elas entram como é que fala? Nas moléculas orgânicas? Então, o nosso corpo, ele... O que eu falei principalmente nisso foi nos aminoácidos, né? Aminoácido é essencial e não essencial. As vitaminas, elas entram no nosso vitaminas, elas entram no nosso corpo, na nossa dieta, né? Algumas a gente, não é que a gente consegue produzir, né? A gente reorganiza as moléculas do que a gente come, porque as vitaminas são mais difíceis da gente conseguir, tá? Aí, bom, voltando para sua pergunta,
As vitaminas, elas entram como moléculas orgânicas ou elas não entram? Elas entram como moléculas orgânicas, elas são. Porém, a gente está falando de grupos de moléculas, né? Então, assim, essa questão, eu acredito que se você respondesse que vitamina está incluso na resposta, não acredito que seria errado, né? Mas é porque a gente trabalha geralmente sempre com esses 4 grupos principais. Mas eu acredito que poderia ser sim, né? Porque assim, como a questão mesmo ela lança 4 grupos, os 4 grupos principais são esses. Entendi. Então ficou uma coisa meio zoada, né? Eu entendi sua dúvida. Mas então, assim, as vitaminas, a gente tem, por exemplo, vitamina A, a gente pega com cenoura, com não sei o quê, vitamina C na laranja. São muito poucas as vitaminas que a gente consegue produzir, tá? É mais na dieta mesmo. Bom, vamos lá para 3. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem tá. Então, essa questão eu tirei do Enem, então tem o textinho. E aí a gente vai lá para as alternativas. Os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão? Bom, primeiro de tudo, gente, carboidrato, tecnicamente não é uma molécula nutritiva, tá? A gente não absorve nutrientes de carboidrato, a gente absorve energia. Tanto que, por exemplo, algumas dietas, como a dieta frutívora, em que a pessoa só se alimenta de frutas, é uma dieta bem contraditória, porque ela é muito energética, mas ela é muito pouco nutritiva, tá? B. O arroz é mais calórico que o feijão, por conter maior quantidade de lipídios. Bom, se a gente olhar na imagem, realmente, o arroz, ele tem mais lipídios. Porém, ele não é mais calórico que o feijão, tá? Alternativa C. 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Aí aqui é só fazer a continha, né? Vocês multiplicam 2 vezes 41 do arroz, mais 3 vezes 58 do feijão, que vai dar 256, e faz a mesma coisa com os outros números, né? E que vai dar 239. Então, não é menos calórica, ela é mais calórica, tá? Então, essa alternativa também está errada. Alternativa D. As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão. Na verdade, não. O texto ele fala, né, que um complementa o outro. Tecnicamente, não seriam iguais, tá? Mas não existem, como posso falar, alimentos ou coisas do tipo que tenham a mesma composição de proteínas de aminoácidos. Então, a gente fica com a letra E, que a combinação de arroz e feijão contém energia, ou seja, tem bastante carboidrato, e nutrientes, mas é pobre em colesterol. Perfeito. Quarta questão. Já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície de água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é o quê? Bom, capilaridade. Vamos começar de baixo para cima. Capilaridade. Capilaridade é uma propriedade da água que ela consegue, tipo assim, caminhar, digamos assim. Por exemplo, imagina que vocês derrubaram cerveja não, né, galera? Não vamos dar gatilho em plena sexta-feira de quarentena. Imagina que vocês derrubaram a água no chão de casa, aí vocês correm, pegam um guardanapo, um pano, sei lá, você põe do ladinho. Daqui 5 minutos, vocês vão ver que, tipo assim, a água meio que correu pelo pano. Então, isso é capilaridade, tá? É como se ela fosse aderindo no material. O calor de vaporização, que é só uma propriedade, que é a quantidade de calor que você precisa dar para vaporizar, não sei se vocês vão ver, acho que em química. Adesão, que é aquela capacidade da água aderir em alguns locais. Calor específico, vocês também vão ver em química, né? Que vai ser aquela questão de quanto calor você precisa dar para a água aquecer 1 grau. E a gente fica com a tensão superficial. Como eu falei para vocês, graças às pontes, ligações de hidrogênio que tem, então a camada mais superficial da água, em lagoa, essas coisas, fica tipo assim, cria uma camada. Tanto que a gente vê as vitórias régias boiando, os insetos, então tudo que é leve consegue boiar não, consegue ficar em pé na água. É muito interessante essa questão de tensão superficial e também a questão do calor específico. Por exemplo, lá na Antártida, vocês falam assim, como que os
os caras que moram em iglu lá sobrevivem? Mano, tipo assim, o gelo, ele vai formar a camada de gelo que está em contato com a superfície. Porém, a água embaixo não vai congelar. Porque a camada de gelo, além de ter começado na tensão superficial, se fechar ali, mais a questão de calor específico, ela vai fazer com que a água dentro fique mais quente. Então, por exemplo, enquanto na camada de gelo pode estar lá -2, -8, -10 graus, a temperatura dentro do oceano, do mar, que estiver lá congelado, geralmente está em torno de 4 graus, tá? Não sei por que estou falando isso, mas enfim. Bom, vamos para a questão 5. Fundamentais para regular o metabolismo celular, as enzimas são sintetizadas a partir da ação dos genes. É correto afirmar que as enzimas, então, letra A, sofrem desnaturação em temperatura elevada. A gente vai ter uma aula mais específica, mas sim, então, quando a gente eleva a temperatura de proteínas, elas vão se desnaturar. O que é isso? Elas vão perder sua conformação. Então, que nem vocês viram na aula, a gente tem proteínas, estrutura primária, secundária e terciária, que elas vão se enovelando. Então, quando a gente esquenta, desnatura, tá? Então, elas perdem essa conformação e, com isso, elas vão perder a sua função, já que é a estrutura que define a função da proteína. Perfeito? Então, até aí tá beleza. Fenômeno que resulta em moléculas mais eficazes na sua atividade de reação. Mentira, porque quando você aquece as enzimas, e aí elas vão perder a sua função, né? Não vão ficar melhores ou mais eficazes. Bom, alternativa B. São inespecíficas aos substratos nos quais já está errado, tá? As enzimas, elas são altamente específicas para elas se ligarem em substratos próprios, substratos específicos. Então, elas não são inespecíficas. C. Elas aumentam a energia de ativação. Errado. As enzimas, elas fazem o contrário. Elas vão diminuir a energia de ativação. Por isso que elas são boas para acelerar as reações químicas. Alternativa D. Elas aumentam a velocidade das reações químicas. Perfeito. Tá? Elas diminuem a energia e aumentam a velocidade, sem necessidade de elevar a temperatura, porque diminuem a energia de ativação. Perfeito. Vamos lá para a questão número 6. Vamos só ver a letra I que fala, né? Tem atividade controlada pela temperatura do meio, independente das concentrações de substrato e do pH existente. Vocês vão ver nas aulas que a gente fala de enzimas, o seguinte, acho que é química também, né? A concentração do substrato e o pH do meio vão influenciar na concentração de enzima e na atividade delas. O pH também pode desnaturar uma enzima, tá? Bom, vamos lá para 6. A resposta é a soma das alternativas. Então, vamos lá. 1. O HDL, do inglês High Dense Fat Cell, lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol ruim, pode dar início a alguns problemas de saúde, como as placas de gordura, que podem obstruir artérias e levar ao infarto. Estaria muito bem feita essa questão, porém, o HDL é o nosso colesterol bom, e o LDL que é o colesterol ruim, tá? O LDL, ele é aquele colesterol que vai formar aquelas placas nas artérias, que eu falei para vocês, e o HDL, ele vai principalmente tirar o colesterol do sangue e jogar para dentro do fígado, tá? Por isso que ele é bom. Bom entre aspas, né? Mas ele é menos pior. O 2, hemoglobina, pigmento respiratório encontrado nas hemácias humanas, é a proteína conjugada que contém ferro. Perfeito. Lembrando que proteínas conjugadas, a hemoglobina, ela tem 4 partes, como eu mostrei para vocês, o 4 agrupamentos M, todas com a molécula de ferro entre eles. Então, é isso que caracteriza ela como uma proteína conjugada. 4. Glicose, frutose, maltose, sacarose são classificados como carboidratos monossacarídeos. Maltose e sacarose não são monossacarídeos, tá? 6. Cerídeos são exemplos de compostos lipídicos encontrados somente em animais. Não. A gente vai ter aula de plantas depois. Vocês vão ver que planta também tem cera, tá? Elas têm essa cera para, principalmente, evitar perder água por transpirar, evitar perder água por suar, né? Praticamente, mas das plantas. E vamos lá para 16. As vitaminas estão envolvidas nos processos metabólicos do organismo e são classificadas de acordo com o solvente. Pode-se citar as vitaminas do complexo B e vitamina C como hidrossolúveis. Perfeito. Tanto que a gente vê aquela vitamina C, geralmente efervescente, precisa diluir na água, tá? E a gente tem as vitaminas A, D, E e K como lipossolúveis. Perfeito, tá? Tanto que, assim, só para vocês terem noção, a vitamina D, a gente precisa do sol para ativar
o circuito que vai produzir ela, mas ela parte de um dos componentes do colesterol, que chama colecalciferol. E a 32, o colesterol pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios e esteroides, tanto nas células procarióticas como nas eucarióticas. Nas células procarióticas, não, tá? A gente não vai ter produção de hormônio em célula procariótica. Procariótica, vocês lembram que aquelas células extremamente simples, acho que vocês viram isso na última aula, né, com o Dino, Matheus, que elas são extremamente simples, com núcleo não desenvolvido, então elas não vão produzir hormônios. 7. Tem o textinho, ele conta uma parte aqui. Eu vou ler ele porque a gente vai precisar dele para responder uma coisinha. Então, Richard Francis Burton, famoso explorador, em 1800 e tal, publicou um livro sobre suas viagens pelo Brasil. No Rio Salgado, que deságua na margem do Rio São Francisco, ele observou a presença de coqueiros, Cocos nucifera. Essas árvores existem em abundância na costa do Rio de Janeiro ao Pará. Normalmente não frutificam nas regiões interioranas. Ali, no Rio Salgado, a distância ao Atlântico era de Tatatá, e encontramos o coqueiro crescendo. O Rio Salgado tem águas salinas ou salitrosas. O coco da Bahia é encontrado em muitos lugares onde o terreno, possivelmente um antigo leito do mar, compensa a falta do ar da atmosfera marítima. Mais adiante, Burton relata que as águas são estomacais e capazes de curar ou diminuir o bócio. Bom, então vamos para as perguntas. O que é o bócio? Então, o bócio, não sei se todo mundo já viu. Se ainda não viu, eu recomendo que vocês pesquisem no Google, que é interessante. Bócio, ele vai ser uma doença, primeiro de tudo, uma doença causada pela falta de iodo na dieta, tanto que no Brasil, na década de 20 e 30, a gente tinha muitos bócios, era muito comum na população, e aí o governo brasileiro, não sei se foi década de 20, de 30 ou de 40, talvez 50 ou 60, tá? Desculpa, gente. Mas aí o governo decidiu fazer o quê? Como todo mundo usa sal praticamente, então eles resolveram fazer o sal iodado. Tanto que no mercado hoje, qualquer mercado que vocês forem, é quase impossível vocês acharem um sal não iodado, tá? Praticamente todo sal lá é iodado. Bom, então aí o bócio o que vai ser? Ele vai ser um aumento da glândula tireoide, por isso que fica aquele negócio no pescoço, tá? Fica aquele pescoço grande, porque a glândula tireoide ela cresce muito. Qual a característica principal e o mecanismo de ação dessa doença? Então, vamos lá. A característica principal, então, é o aumento da glândula tireoide, ela aumenta de tamanho. Mas por que ela aumenta de tamanho? É o seguinte, o iodo é necessário para formar os hormônios da tireoide, né? A gente tem a tiroxina, tetraiodixina e etc, né? T3, T4. Quando a gente não tem o iodo, o que acontece? A glândula tireoide, ela tenta compensar essa falta de iodo crescendo de tamanho, tá? Como se a hipertrofia dela, ou seja, ela crescer de tamanho, fosse resolver a falta de iodo. Então, assim, tecnicamente, no começo consegue resolver, mas se continuar faltando iodo na dieta, aí a gente cria outros problemas, tá? Então, a gente não tem os hormônios dela produzidos, tá? E aí, com isso, esse mecanismo de ação dessa doença vai ser a falta, a diminuição dos hormônios da tireoide, e como a gente já viu, os hormônios da tireoide, eles controlam o metabolismo celular como um todo, tá? Se a gente produz menos, pensa assim, que eles são ativadores, então se a gente produz menos, a gente vai estar tudo de menos. Então é como se fosse o hipotireoidismo, tá? Então o que acontece? A gente vai ter movimentos lentos, intolerância ao frio, obesidade, dificuldade de concentração, estresse, entre outros sintomas. Letra C. Possivelmente que substância está presente nas águas dessa região de São Francisco que ajuda na cura do bócio, como a gente já falou, é o iodo, né? Do ponto de vista ecológico, como explicar por que a distribuição do coco-baía do interior está restrita a antigos leitos de mares? Então, o que acontece? Como eles falaram, né, no texto, que nessa região que não tem distribuição é porque não tem esse iodo, tecnicamente porque, né, fala que não cura o bócio, né? Peraí, deixa eu reestruturar o que eu falei. Nas regiões que eles falam que cura o bócio, então são as regiões que a gente não vê o crescimento desse coco-baía. Então, peraí. Então, se nessa região cura o bócio, é porque tem iodo, e lá não tem coco. Então, quer dizer que tem alguma coisa a ver com coco e com iodo. Então, o que acontece? O iodo, né, ou sais de iodo, porque a gente não encontra ele puro na natureza assim, eles vão ser um fator limitante. O que é isso? A presença deles vai limitar, ou seja, vai segurar, diminuir
o crescimento, o desenvolvimento desses cocos. Perfeito? Bom, vamos lá para a 8ª. As questões abaixo se referem a alguns dos componentes químicos dos seres vivos. Então, vamos ver. A. Mantém-se constante concentração de uma enzima, o efeito da temperatura sobre a velocidade da reação pode ser representado pelo gráfico abaixo. Perfeito. Então, a gente está vendo o gráfico, a velocidade da reação em relação à temperatura. Aquele pico que a gente está vendo ali, a gente chama de temperatura ótima. O que é isso? Quer dizer que toda enzima, ela tem uma temperatura que é a temperatura mais ideal para ela. Um exemplo, para vocês não esquecerem mais. No nosso organismo, as nossas enzimas, elas têm uma temperatura ótima, cerca de 37 graus, que é a nossa temperatura, né? Então, vamos lá. A partir de uma determinada temperatura, ocorre o fenômeno conhecido como desnaturação. Explique esse fato com base na estrutura. Então, como eu falei para vocês, a desnaturação vai ser uma alteração na estrutura, principalmente secundária e terciária dessas enzimas. Tá? Então, a alta temperatura vai fazer as pontes e as ligações peptídicas romperem. Tá? Então, vocês vão ver que tem pontos de hidrogênio, pontos de enxofre, tudo isso lá na química. E aí vocês vão ver que essas pontes, quando desnatura, elas quebram e aí você perde a estrutura da proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Não esquecem disso. Então, se a estrutura foi comprometida, então a função também está comprometida. Número B. Considere a frase: a clara do ovo é rica em proteínas, portanto, tendo em vista seu valor nutricional, seria melhor ingeri-la cru. Véi, vocês já comeram o ovo cru? Alguém já comeu? Eu preciso perguntar isso. Indique se ela é verdadeira ou falsa e justifique sua escolha. Bom, o que vocês acham? Eu quero ouvir vocês, fala comigo. Bom, a gente não absorve proteínas, tá? Assim como a gente, por exemplo, não absorve nem sacarose, para dar um exemplo para vocês. A gente sempre absorve as menores moléculas possíveis de cada grupo orgânico. Então, na cana-de-açúcar, por exemplo, que é rica em sacarose, quando a gente ingere ela, ela vai ser dividida até chegar na glicose. E a proteína não é diferente. Então, quando a gente vê lá, a clara de ovo é rica em proteína, perfeito. Se você ingerir ela cru ou cozida, vai ter diferença? Não. Porque o que acontece? O importante que está ali são os aminoácidos, tá? Então, a gente está querendo ir atrás dos aminoácidos, não da proteína pronta. Então, assim, a gente tem vários tipos de proteína. Tem fenilalanina, farina, isso aqui e tal. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer os aminoácidos. Aliás, eu falei no nome de aminoácido, perdão. Então, a gente está, tipo assim, não querendo a proteína. Por exemplo, não adianta você pegar uma carne e achar que, tipo assim... Porque, assim, tem gente que fala, por exemplo, que a carne fica, sei lá, 3 dias no seu organismo até ela ser digerida. Mentira, tá? Então, a gente quer os aminoácidos. Então, o que acontece? Se a gente desnaturar ou não a proteína, a gente nunca vai alterar os aminoácidos dela. Tá? A gente altera a conformação, a função, tudo mais. Porém, os aminoácidos não são alterados. Então, portanto, a afirmativa é falsa. Não tem diferença se a gente comer a clara de ovo cozida ou crua, tá? Em relação à questão da ingestão dos aminoácidos. Considere os grupos de lipídios: triglicerídeos, fosfolipídios e ceras. Qual desses é importante componente das membranas plasmáticas? Bom, como a gente viu lá, os fosfolipídios. Por quê? Porque os fosfolipídios, eles vão ser o quê? Eles são 2 camadas, né? Então, uma camada que vai ter o grupamento fosfato, por isso que ele é fósforo, que vai ser a cabecinha, que fica para fora, tá? E aí a gente vai ter duas perninhas, digamos assim, que são os lipídios. A porção que tem o grupamento fosfato que fica para fora, ela é hidrofílica, ou seja, ela atrai a água, tá? E a porção que fica para dentro, ela é hidrofóbica. Acredito que vocês devam ter visto isso também, né? Se tiveram membrana acudida. Então, são os fosfolipídios que fazem parte da nossa membrana plasmática. 2. Qual característica estrutural do componente citado em 1 distingue-se dos demais e é essencial para a estrutura das membranas? Bom, basicamente foi isso que eu falei, né? Essa questão dele ser anfipático.
que é isso? Ele serve tanto para hidrofílico como para hidrofóbico, ou seja, tem tanto uma afinidade com a água, quanto também uma afinidade com substâncias não polares, tá? Perfeito. Bom, 9, que é aquele que eu tinha comentado durante a aula, né? Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal, entre outros. Alguns exemplos: fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Como o organismo obtém os carotenoides? Bom, os carotenoides, eles são exclusivos de dieta, tá? A gente tem eles na cenoura, no tomate, no mamão e alguns outros vegetais também. Qual que é a relação dele com a visão? Os carotenoides, eles são pigmentos, tá? Coloração, que são precursores de vitamina A. Inclusive, tem relatos, acho que tem até foto no Google Imagens, tipo assim, de galera que come muita cenoura, ela fica laranja. Tipo assim, não igual o Trump, mas pega uma corzinha meio orange. Enfim, e aí essa vitamina A, que os carotenoides são precursores, ela é essencial para a síntese de pigmento visual, tá? Então, essa é a importância deles. Então, eles têm relação com a nossa via visual. A quais das funções citadas no texto acima, os esteroides estão relacionados? Os esteroides, a gente vai ter melhor na nossa aula de endócrino, mas eles estão relacionados com o nosso controle hormonal, tá? Principalmente. Um esteroide que a gente pode citar, por exemplo, é o estrógeno, progesterona, testosterona, são os mais famosos, né? Que estão relacionados com a questão sexual. Um local de estocagem de lipídios em animais e em vegetais. Nos animais, então, a gente tem o tecido adiposo, né, subcutâneo principalmente, né? A gente também armazena lipídio no fígado, né? Vocês já viram falar em gordura no fígado. E nos vegetais, a gente tem um armazenamento de gordura, de lipídios, nas sementes, tá? Então, as sementes, elas são gordurosas. Por exemplo, vocês pensarem no amendoim, né? O amendoim, ele é altamente gorduroso, né? E, por exemplo, a gente tem óleo de girassol, óleo de não sei o quê. Então, esses óleos de vegetais são extraídos da semente. Bom, letra 10. Pegue 21 elementos da tabela periódica e pá. Das substâncias citadas no texto, além dos carboidratos, são consideradas substâncias orgânicas. Então, a gente vai passar o olho pelo texto. Então, proporções para os seguintes elementos: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. E adiciona uma pitadinha dos 17 que faltam. Assim, é preparado o corpo humano, uma combinação metabólica feita na medida certa. No geral, são constituídos por carboidratos, água, sais minerais, proteínas e lipídios, tá? Bom, substâncias orgânicas que foram citadas no texto. Então, principalmente proteínas e lipídios, né? Água não é substância orgânica, sais minerais também não. Perfeito? Número 11. Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e funções dos ácidos nucleicos. Uma coisa que, tipo, uma dica que eu costumo dar pra galera. Quando vocês vão resolver exercício, dá uma olhadinha no que está perguntando antes de ler o texto. Que aí quando vocês voltarem para ler o texto, você já volta sabendo o que você precisa procurar ou sabendo o que você precisa entender ou interpretar. Então, por exemplo, são características do ácido ribonucleico. Então, ele quer saber do RNA. Então, a gente vai voltar já pensando no RNA. Então, estrutura. O RNA, ele é uma dupla hélice ou ela é uma cadeia simples? A composição dele, ele tem uracila ou ele tem timina? E na sua função, ele tem uma função de síntese de proteína ou ele tem uma função de transcrição gênica? Tá? A estrutura dele é de cadeia simples, tá? Cadeia dupla hélice ou fita dupla é o DNA. Na sua composição, ele tem a uracila, que é o correspondente timina no DNA, e a função dele principal é a síntese de proteína. A gente vai ver isso tudo detalhado depois. Talvez vocês devem ter visto alguma coisinha com o Dino na questão de organelas. Letra 12. Assinale a alternativa incorreta. O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são ácidas. Perfeito. E foram identificadas a princípio no núcleo das células. Perfeito. Exatamente, Fernanda. É isso aí. Desculpa, tô de quarentena, até esqueci que eu sou alfabetizado. Letra B. O DNA é encontrado no núcleo. Perfeito. Formando os cromossomos e parte dos nucleolos. Vocês tiveram essas aulas? Responde para mim, galera. Vocês tiveram essas aulas de histologia lá pro Dino? Nucleolo, DNA, RNA, organelas. Tá, perfeito. Então, o DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e a parte dos nucleolos, perfeito.
Também em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. Perfeito. A gente tem DNA mitocondrial, tanto que, não sei se vocês sabem, mas o nosso DNA mitocondrial, ele só vem da mãe. Então, tipo assim, porque, por exemplo, só tô falando isso porque a gente tem um pouquinho de tempo, tá? Quando tem a junção do espermatozoide com o óvulo, o espermatozoide, a única coisa que ele passa é o DNA simples e puro. O resto da célula, todas as organelas são maternas. Então, quer dizer que o seu DNA mitocondrial é o mesmo da sua mãe, é o mesmo da sua avó, que é o mesmo da sua bisavó, papapá, até voltar na primeira mulher da humanidade, tá? Desculpa, não sei porque eu falei isso. E, enfim, é interessante a gente pensar no DNA das mitocôndrias, porque também tem a ver com uma das teorias que fala de, sim, eu não sei se é simbiose, eu não lembro o nome direito, sobre o surgimento da vida, né, o surgimento das células, etc. Que também vocês têm uma aula para isso. C. O ácido ribonucleico é encontrado no nucleolo, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Perfeito. DNA e RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas, que são os nucleotídeos. Perfeito também. Então, a alternativa errada é a letra I. As bases existentes da RNA são adenina, guanina, citosina e, uracila está errado, é a timina. 13. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar do DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Quem nunca assistiu exame de DNA no ratinho, né? Casos de família, gente, eu amo. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição do DNA, em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem som de dúvida que o DNA é um material genético. Perfeito. Aqui agora ele conta mais um pouquinho, um pouco mais detalhado, vamos para a pergunta. Considerando a estrutura da molécula do DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados com mesexalta a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação do DNA é semi-conservativa. Até aqui, perfeito. A fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Quem deu uma olhadinha nessa questão, ela é muito parecida com a letra C. Dá para dar uma bugada boa. Onde que está o pega? Na A, ele fala, a fita dupla filha é recém-sintetizada. Não é uma fita dupla filha, tá? Porque quando a gente fala fita dupla filha, a gente imagina que você tem, tecnicamente, duas filhas formando uma fita dupla, entendeu? Então, não é assim que funciona, tá? Imagina que o DNA, então, são uma fita dupla, ele vai abrir, e aí em cada metade vai juntar vários nucleotídeos para formar a outra molécula de DNA. Então, a gente sempre vai ter pai com filho no DNA, tá? B, a replicação do DNA é dispersiva. Não. Dispersiva seria dizer que ela não conserva nada, que ela é totalmente nova, tá? Ou então que ela é aleatória. A replicação do DNA, letra C. A replicação é semi-conservativa, perfeito. As fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Perfeito, nós ficamos com a alternativa C. A D fala que é totalmente conservativa, então está errado. E a letra E, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Não, elas possuem uma parental e uma recém-sintetizada. Fita codificadora vai ser aquela fita de RNA. Gente, não tem? Como assim? Você jura? Misericórdia, menina. Gente, socorro. Gente, real. Nossa, eu fiz cagado, peraí. Misericórdia. Tá, velho, eu sou uma negação com tecnologia. Mas vocês estão com a do gabarito, então? Dá para vocês acompanharem? Real, ficou faltando a 13 e a 14. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Que aí eu já envio para vocês. Aliás, vamos terminar. Vocês conseguem me acompanhar? Vocês estão com a do gabarito aí?
Eu vou mandar lá no grupo. Então, gente, desculpa, tá? Erro meu. Só salvar em PDF, que eu acho que é mais fácil vocês abrirem no celular. Olha, vocês desculpam, que eu ainda tô meio perdido com esses negócios de online, de meet, de não sei o quê. Não pode falar palavrão, não pode falar nada, e eu não sei me controlar. Eu tô meio bugado, mas tá lá, completa. Perdão por isso, tá, gente? Bom, então, mas se todo mundo conseguiu acompanhar a 3, ou vocês querem que eu volte nela? Perfeito. Vocês conseguiram chegar? Abriu lá no grupo? Perfeito. Então, vamos lá. Voltando, então, número 13. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar do DNA e do seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Mas só em 52, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice, por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é o material genético. Então, ali ele vai contar uma historinha um pouco mais aprofundada. Então, vamos lá para a pergunta. Considerando a estrutura das moléculas de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, então, vocês já viram a estrutura lá, a gente vai ter os nucleotídeos de um lado, pontos de hidrogênio ligando eles, e nucleotídeos de outro lado. Os experimentos realizados por Messrs. Stassad a respeito da replicação dessa molécula levou à conclusão que a replicação do DNA é semi-conservativa, isto é, a fita dupla filha recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Como eu disse para vocês, a gente não tem uma fita dupla filha, tá? Quando a gente fala fita dupla filha, a gente imagina exatamente isso, que a gente vai ter uma fita dupla formada por duas hélices filhas, mas não é, tá? Então, é por isso que a A está errada. Na B, replicação do DNA é dispersiva, ou seja, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Da vírgula para frente estaria certo. Porém, o que está errado não é dispersiva. Quando a gente fala dispersiva, quer dizer que ela é aleatória, ou então que ela não tem essa padronização de filha parental, tá? Letra C. A replicação é semi-conservativa. Isso é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Perfeito, tá? Então, a gente vai ter o DNA, então vocês imaginam aquela dupla hélice, ela abre. De um lado vai vir novos, novos nucleotídeos formando uma fita filha, do outro lado a mesma coisa. Então, a gente vai ter duas fitas, uma parental com filho e a outra parental com filho, tá? Mas isso não é incesto. D. A replicação do DNA é conservativa. Não, se ela fosse conservativa, teria que as fitas filhas ser idênticas ao DNA parental. Não tem como, tá? E a replicação é semi-conservativa, perfeito, tá? Mas não tem fita codificadora. A fita codificadora, ela vai ser um RNA que vai codificar. Lembra que tem RNA mensageiro, RNA transportador, tem RNA codificador que vem com códon e todas aquelas paradas lá. Tá? Então, a gente fica com a alternativa C. Para a gente terminar, letra 14, os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Analisa as alternativas abaixo e marque aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo. Então, vocês vão lembrar, o nucleotídeo eles têm 3 partes principais. Vamos lá, alternativa A, uma ribose, um grupo fosfato e uma timina. Não, tá? Primeiro que a timina, seria a base nitrogenada, o grupo fosfato perfeito, mas não é uma ribose, tá? Letra B, uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Perfeito, tá? Então, como a gente viu, tem aquela imagenzinha, a gente vai ter uma pentose, um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos, uma base nitrogenada e o grupo fosfato, tá? Eu falei que a timina era... Não, tá certo, perdão. Letra C, então a C, a D e a E estão erradas. A E está errada por falar que é uma proteína, a D está errada pela ribose, tá? Base purina e base pirimidina são algumas classificações, tá? Purina, então as bases purinas vão ser a adenina e a guanina. Então, vocês pensam em água pura, AG purina,
tá? E a C e G, que é a citosina e a guanina, são as pirimidinas, ou pirimidínicas, tá? Então, a C e a D também estão errados, então, portanto, nossa alternativa certa é a letra B. É isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Vocês tem alguém que quer fazer alguma, sei lá, abrir o seu coração de como tá nessa quarentena? Vocês estão sobrevivendo bem? Tá tudo de boa? Saudade dos frevo, dos crush. Bom, é isso, tá? Eu agradeço a presença de vocês. Desculpa qualquer coisa. Eu real não tô acostumado a fazer esse trem meio de internet. Mas, bom, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me gritar, podem me chamar. Estou sempre disponível para qualquer coisa, viu, galera? E é isso. Imagina. Qualquer coisa que vocês precisarem, gente, vocês podem me chamar.